Fala, madridistas, e aí, tudo bom com vocês? Fala aí, seus amigos do Tebas, como é que vocês estão? E não é que o Tebas aprovou mais uma alavanca do Farsa, né? Essa notícia acho que deve estar dando até um pouco já velha, né? Porque tem que eles conseguiram incluir, escrever os jogadores para a estreia. Gravo esse vídeo na quinta-feira. Na segunda, Real Madrid anunciou a contratação do Kepa. Na terça ele foi apresentado e ontem mesmo, já acho que quarta, ele já tava treinando, né? E bora bater esse papo aí, né? Falar sobre a contratação do Kepa. Gostei, tá? Da contratação dele, deixar isso claro. Tinha outra prioridade? Tinha, que era o De Gea, mas eu gostei. Fiquei surpreendido até que o Chelsea abriu mão do Kepa, né? Depois eu fui ver aí, o Chelsea já tinha contratado um outro goleiro, né? O David Raya, eu acho o nome. Se eu tiver errado o nome, me perdoe, mas é porque eu vi por cima, assim, né, que o Chelsea tinha contratado outro goleiro, e aí por isso que o Chelsea acabou liberando o Kepa pro Real Madrid. E eu gosto do Kepa, cara, ele foi muito jovem lá pro Chelsea, né, ele foi pro Chelsea a temporada que o Courtois sai, né, do Chelsea, vem pro Real Madrid, ou seja, a temporada 18-19, né, no ano de 2018. O Real Madrid teve a condição de contratar o Kepa de graça na virada da temporada 17-18, mas o Zidane vetou a contratação do Kepa, porque naquela época o Real Madrid tinha Navas, Casilha, e em tese assim, a terceira opção ali de goleiro estava meio em aberto, e o Zidane queria que o terceiro goleiro da equipe fosse o filho dele, né, o Lucas Zidane, que hoje eu acredito que nem tem mais direito pertencendo ao Real Madrid, e que eu vou ser bem sincero, não é um goleiro de um nível tão bom. O Real Madrid teve a chance de contratar o Kepa no final da temporada 16-17, ali teve um burburinho ali que o Atlético de Bilbao já queria liberar o Kepa pro Real Madrid para receber uma compensação financeira. Na época ele falava de 20 milhões de euros, mas depois eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. O Real Madrid até não chegou a fazer proposta, mas chegou a consultar e parece que iria girar ali em torno de 15 a 20 milhões mesmo de euros, caso acontecesse ali a negociação naquela época. E aí o Zidane veta, e aí o Real Madrid tinha a chance de contratar o Kepa de graça, só que aí acaba não contratando, que ele ia se encerrar o contrato, né? Então o Real Madrid poderia basicamente ali arcar com salários e luvas, né? Pro jogador. E aí o Zidane veta, não quer a contratação do Kepa, aí o Kepa renova com o Atlético Bilbao, né? Só que aí o Zidane sai, chega o Lopetegui queria um novo goleiro, o Real Madrid até chega a consultar o Kepa depois, né, um ano depois da possibilidade de contratar o Kepa de graça, só que o Atlético de Bilbao já fala que o Kepa só sairia com pagamento da multa, que aí era 80 milhões de euros, foi o valor que o Chelsea pagou. Mas aí o Florentino queria o melhor goleiro do mundo e o Lopetegui também tava mais, assim, focado mais no Courtois, mas o Real Madrid chegou a consultar o Kepa, tá, naquela época. Mas o Real Madrid decidiu não contratar, até porque achou muito caro a proposta. O Courtois tinha sido o melhor goleiro da Copa do Mundo em 2018, né? Então, e pós-Copa do Mundo, né? E aí, acho que o Courtois foi eleito o melhor goleiro daquela Copa, não lembro. E também o Courtois saiu pela metade do preço, né? 40 milhões. E eu confesso que eu demorei para começar a gostar do Courtois, até porque ele chegou falhando muito. E até porque eu queria também que fosse o Kepa o nosso goleiro. Queria que o Zidane tivesse contratado o Kepa de graça, mas o Zidane decidiu não. E aí o Kepa foi pro Chelsea. No Chelsea ele chega com um peso assim muito grande, né? Porque o Kepa chega sendo o goleiro mais caro do mundo. E naquela época ele namorava uma modelo espanhola, não lembro agora o nome dela. Não sei o nome dela. Não sei se é essa mesma que ele casou recentemente. Confesso, não sei. Eles chegam a terminar o relacionamento deles por conta de morar na Inglaterra, né? Se vocês pesquisarem assim um pouco, vocês vão ver que a Inglaterra tem uma diferença muito grande assim de clima, de cultura, até mesmo da Espanha. A Espanha é um país que tem sol, tem praia próximo, né? Não é um país tão grande, beleza que a Inglaterra também não é tão grande, mas as praias da Inglaterra, assim, são meio que inacessíveis para banho, né? Parece que o mar ali é meio poluído, ou nas partes que ali o mar não é tão poluído, é muito frio, é muito gelado, né? A Inglaterra faz muito frio, chove bastante também na Inglaterra. Então,
tem uma diferença de clima, de temperatura, de cultura muito grande. Então imagina para um rapaz, acho que na época o Kepa deveria ter 19, 20 anos, ir para a Inglaterra, um clima e uma cultura completamente diferente, com peso de ser o goleiro mais caro da história do futebol até aquele momento, e é até hoje, se eu não me engano, né? 80 milhões de euros foi o valor da multa que o Chelsea pagou. Eu lembro que eu acompanhei um pouco porque eu queria muito Kepa no Real Madrid, então quando eu vi ele indo pro Chelsea eu falei, pô, vou ficar de olho. E ele começa no Chelsea falhando um pouco, mas depois ali de um certo período ele já recupera um nível assim muito bom. Aí todo mundo fica, pô, o Kepa, o Kepa, o Kepa. Só que aí sai o Conte, se eu não me engano. Sai o Conte? Aí sai o Conte, aí num clima ali meio... Não sei se era o Conte. Acho que eu devo estar errando, mas eu tenho quase certeza que era o Conte, cara. Eu não lembro agora exatamente ao certo se era o Conte ou se não era. E aí o Chelsea ali meio que dando a entender meio que o elenco queria derrubar o Conte, aí o Kepa falhando. E aí começa essa pressão em cima do Kepa novamente. E aí muita troca de treinador no Chelsea, né? O Chelsea, os últimos anos aí, os últimos 10 anos, acho que teve mais de 10 treinadores nos últimos 10 anos. Então, assim, é um número muito alto de treinadores, né? E aí o Kepa... E aí depois eu lembro que tem uma parte ali do Lampard, né? Que o Kepa até foi bem, o time tava indo bem com o Mason Mount, né? Com o Tammy Abraham. Eu acompanhei um pouquinho o Chelsea nessa época até, porque eu queria ver como era o Lampard como treinador, né? Gostava de jogar muito ele com o In-11. Pegava a seleção da Inglaterra muito por causa dele e do Gerrard, né? Gostava muito do futebol dos dois. São dois jogadores que eu gostaria de ter visto no Real Madrid, mas não tão assim. O Gerrard talvez mais, né? O Gerrard até teve proposta, inclusive. E aí eu queria ver como era o Lampard, então fui ver o time do Lampard jogar e o Kepa tava bem naquele começo de temporada. Só que aí acho que ele se lesiona e aí contrata o Mendy. E aí o Kepa, que foi morar na Inglaterra, terminou com a namorada, tava começando a passar por uns problemas mentais, assim, né? Chega com quadro de depressão, chegou a ficar afastado mesmo, assim, no Chelsea. Acho que nesse período mesmo, depois que o Mendy foi contratado, que o Mendy também foi contratado e foi bem, ele chegou até a se ausentar, assim, pedir afastamento, assim, por problemas psicológicos mesmos, né? Então ele enfrentou depressão, então você tem que, às vezes você tenta se colocar no lugar do cara, né? O cara, maior contratação da história como um goleiro, vai pra Premier League, uma cultura diferente, um clima diferente, aí termina com a namorada, né? Que foi com ele pra lá, pra poder dar essa força, né? A família dele ficou na Espanha, pelo que eu vi. Então ele, basicamente ele ficou sozinho, se sentia isolado, parece que não foi muito acolhido pelo grupo. E aí isso acaba acontecendo, né? E infelizmente aconteceu isso com ele, e aí ele não conseguiu atingir o potencial que se esperava que ele atingiria, até porque ele foi o goleiro mais caro do mundo, foi cogitado no maior clube do mundo, mas acabou não indo pro maior clube do mundo. Então fica com aquela expectativa, pô, acho que esse goleiro pode ser um dos maiores goleiros da história do futebol, não, mas pode ser um dos melhores goleiros do mundo, assim, num espaço muito curto de tempo, né? E aí concilia com boa chegada do Mendy, é o Mendy um nível muito alto, muito bom, falha pouco, o Kepa tinha falhado, teve momentos sim de um nível muito alto, como um bom, assim, como um goleiro top da Premier League, dando sinais assim que, pô, é esse goleiro aqui que o Chelsea realmente contratou de 80 milhões, esse goleiro vai continuar evoluindo, vai parar de falhar. E aí aconteceu a chegada do Mendy, ele entrou, definhou, né, psicologicamente, teve depressão, tudo mais, até, como eu falei, pediu para um afastamento do clube, se eu não me engano, para cuidar de problemas mentais durante ali um período. E aí, na temporada passada teve a lesão do Mendy e o Kepa voltou assim no nível alto, sabe? Ele tava bem, ele encerra a temporada assim até bem, se eu não me engano. Eu confesso que eu já não acompanhei mais. Eu vi que ele até mesmo assim... O Mendy já tinha até voltado de lesão, mas ele continuava sendo titular porque ele estava melhor que o Mendy. E aí,
muda treinador, muda dono do Chelsea, muda tudo, né? Então é um novo projeto, tá começando do zero, e aí o Pochettino viu esse histórico. O Pochettino viu ali que não queria confiar nele, né? Porque tinha um histórico de falhas e tudo mais. E eu acho que ele chega num momento legal pro Real Madrid, cara, porque assim, ele tava voltando a se voltar assim, pro melhor momento dele como jogador. E ele tava até mesmo. Ele já, inclusive nesse período ali que ele tava meio mal ali, que ele terminou com a namorada dele, que parece que era noiva, né? Não era exatamente só namorada, era noiva, então eles já planejavam se casar, parece. Eles estavam. Ele até chegou a cogitar sair do Chelsea, tentou, mas o Chelsea queria que receber um valor, só que nenhum time que se interessou assim queria pagar. Acho que ele queria voltar para o Atlético Bilbao na época, inclusive. Tava tentando empréstimo, mas o Chelsea não queria empréstimo. Antes, acho que foi nesse período ali que o Mendy chegou. E aí, agora ele tava voltando assim no melhor nível dele, né? Tava assim, tava retomando assim uma sequência de jogos. O goleiro é uma posição que precisa muito de sequência de jogo, cara. Muito de sequência de jogo. Talvez eu não confie no Lunin exatamente por isso, porque ele não tem sequência de jogo. E aí quando ele tem quando ele joga, né, quando ele precisa jogar, por ele não ter sequência de jogo, ele acaba falhando ali e tudo mais. E goleiro é uma posição que precisa muito de sequência de jogo. É diferente de jogador de linha. Por exemplo, eu acho que as duas posições assim mais importantes assim que um jogador precisa ter sequência de jogo é goleiro e volante, assim, se for uma posição ali de meio de primeiro volante. Porque o goleiro, se ele falhar, sai um gol, e o volante ele é meio que o pilar ali basicamente do meio-campo de um time, né? Então por isso que eu acho que essas posições precisam muito de sequência, e o goleiro assim, é crucial, porque se o goleiro falha, seu time já leva o gol e já fica muito próximo da derrota, né? O futebol é um esporte que tem muita, como que eu vou dizer assim, muito poucas oportunidades de vitória, né? Basta ver que quando acontece goleadas são raríssimas às vezes. A tendência do futebol é no máximo, assim, média, é de sair de 1 a 2 gols por partida, né? Male male 3, 2-1, 2-0, 1-1, né? 1-0. São os resultados do futebol, os mais comuns, né? Então, se um goleiro falha ali, é uma questão muito rápida, assim, do seu time não conseguir reverter aquele placar e acabar sendo derrotado. Então, o goleiro precisa muito de sequência de jogo. O Kepa estava tendo sequência de jogo, vamos ver agora no Real Madrid, né? Porque a lesão do Courtois, aparentemente, ele vai ficar fora da temporada inteira. É possível, talvez, que ele volte ali, talvez, nas oitavas de Champions. Acho muito difícil ele conseguir voltar em fevereiro. Acho muito difícil. Até mesmo que o Real Madrid vai precisar ter cautela, principalmente com ele e com o Militão. E eu teria também. Então, basta lembrar do Asensio, né? O Asensio ficou mais de uma temporada sem jogar. Ficou uma temporada e meia, hein? Se eu não me engano, sem jogar. Né? Então, o Real Madrid vai ter muita cautela com esses jogadores, né? Então, eu também teria. E aí eu gosto da contratação do Kepa, cara, porque ele é eu gosto muito do que o Real Madrid contrata jogadores espanhóis, tá? Eu confesso. Então, por ele ser espanhol, ser uma posição que em tese está carente, eu acho que ele tem muito potencial ainda, acho que ele pode alcançar um nível que se imaginava dele. Então eu gosto muito da contratação do Kepa. Eu espero que ele consiga conquistar a posição titular. Não acho que nos primeiros jogos, até mesmo por hierarquia dentro do elenco, o Ancelotti já vai colocar ele como titular. Eu acho que o Ancelotti vai testar o Lunin. E aí, se o Lunin tiver alguma falha, ele vai testar o Kepa. E aí, testando o Kepa, e o Kepa consiga conquistar a titularidade dele. Torço muito para que o Kepa vá bem, até porque se o Kepa for bem, isso significa que o Real Madrid tá bem de goleiro. E é por isso que eu quero que o Kepa vá bem. Se ele estivesse no Farsa, eu queria que ele fosse muito mal. Queria que ele fosse o pior goleiro da história do futebol. Mas, né, agora torcer para ele aí, e é basicamente isso daí, tá? Quis contar um pouquinho dessa história do Kepa. E os motivos também que fez ele chegar no Real Madrid, né? Porque o Pochettino não confiava nele, então ficou disponível e ele ia fechar com o Bayern de Munique. Acabei não comentando isso, né? Ele ia fechar com o Bayern de Munique, assim, de uma hora para outra. O Real Madrid ligou e ele falou, não, prefiro voltar para a Espanha. E agora, inclusive, ele casou recentemente, né? Então isso mostra talvez que ele esteja num momento ali bom. Então, vou casar e ir para a Espanha, que é sua terra natal, né? É bom para ele se reconectar com a família, um momento que ele estava enfrentando o melhor momento dele profissionalmente, talvez, né, no Chelsea, no final da temporada passada, né, e agora voltar para casa, né, e defender as cores do maior clube do mundo. Então, basicamente aí torcer pro Kepa ir bem, tá bom?
É isso, se inscrevam aí no canal, deixem um like, tá? Comentem alguma coisa aí que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam, discordam, tá? O que vocês acharam da contratação do Kepa. E é isso aí, e Alá Madrid e nada mais.